Atos dos Apóstolos, que é o tema desse trabalho, né? Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Na semana passada nós lemos e meditamos capítulo 6, né? 6, 7, né? Porque a gente pregou dentro dos 3 capítulos de Atos. Pregamos desde o primeiro até o texto que nós lemos, 6, 7. Hoje nós vamos meditar em Atos 10. Livro de Atos, capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura. Atos 10. E no versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse: O Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos para o céu. Vamos fechar nossos olhos. Vamos adorar a Deus nesta noite. Aleluia. Canta comigo assim, ó: Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã, tão certo como eu te faço. Aleluia. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro,
como eu te falo e tu pode ouvir. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje. Obrigado, Senhor, pela tua presença que nos acompanha todos os dias de nossa vida. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por não ter nos deixado órfãos, Senhor, mas o Senhor nos escolheu, ó Pai. Que o Senhor continue falando, manifestando a tua graça, bondade, amor e misericórdia. Que o Senhor continue, meu Deus, tocando em nossas vidas. Que o Senhor continue operando em nossa vida, família, em todas as áreas, que o teu nome venha a ser glorificado. Então, ó Pai, é o que nós te pedimos, certo da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Tome os seus assentos, por gentileza, fique à vontade. Pode glorificar a Deus com voz. Glória a Deus, mais uma vez, agradecendo o nosso eterno e soberano Deus, por Ele ter nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui, para nós juntos compartilharmos o texto sagrado e nos fortalecermos e nos alegrarmos debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Essa noite quero eu trazer para os irmãos e irmãs que estão presentes esse texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, falando então de Cornélio, este homem que era um centurião da corte chamada italiana, aonde então é um homem de uma responsabilidade, um cargo muito elevado, um homem abençoado por Deus. A Bíblia diz que ele não só era um homem de cargo dentro da sociedade, mas sendo um centurião, tinha pessoas também, abaixo da sua ordenança, que nem o centurião de Cafarnaum, tinha pessoas ao seu controle, domínio, não é? Obediente também às suas ordens, não era só um servo, ele também era senhor, porque tinha pessoas que estavam submissos à sua ordem, à sua palavra. Então a Bíblia diz que este homem agora ele já não mais é só um centurião da corte italiana, agora ele é um observador das Escrituras Sagradas, porque segundo o texto, esse homem ficou agora sendo conhecedor da verdade de Jesus Cristo, e ele começou a praticar tudo aquilo que a lei de Deus estabelecia como regra moral, como ética moral, como padrão espiritual de vida para aqueles que criam no poder e na palavra de Deus. A partir desse conhecimento das Escrituras Sagradas, nós estamos não só falando de lei de Deus, como todas as profecias que os profetas profetizavam,
não é? Então, dentro do Evangelho, ele já estava crendo também, então, na autoridade que existia no nome de Jesus Cristo, porque Jesus estava sendo pregado, não é? Jesus estava sendo anunciado, o próprio Jesus, os seus 3 anos de ministério, então passou por toda a região da Judéia, Galiléia, Jerusalém, e percorreu também fora de Jerusalém, já citei isso, regiões de Tiro, Sidom. E a Bíblia diz então que os discípulos seguiam fazendo isso, e essa palavra chegou até este homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que então essa revelação veio até o coração de Cornélio e o converteu então a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele começou então a fazer aquilo que a palavra de Deus mandava. Então a Bíblia diz que ele então compartilhava o pão com o necessitado, fazia contínua oração, porque a palavra esmola dentro do texto que nós lemos não quer dizer simplesmente que ele estava dando esmola para alguém, mas ele fazia caridade frequentemente. Então ele estava vivendo em conformidade com a palavra do Senhor Deus, que o próprio Jesus tinha dado para os seus discípulos no capítulo 1 do livro de Atos Apóstolos. A Bíblia diz então que a partir desse ponto Cornélio começa a se aplicar em observar a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então ele começa a se encaixar dentro daquilo que a própria Bíblia então taxa ou revela como um povo separado, um povo que estava sendo separado. O povo de Deus, o povo judeus, eles foram separados através de uma circuncisão. O povo de Deus foi separado através de uma circuncisão. A própria Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, chamando Abraão, a Bíblia diz que Deus cobrou de Abraão assim que o seu filho nasceu, seu filho ou seu segundo filho, primeiro nasce Ismael e o seu segundo nasce Isaac. E a Bíblia diz que Deus exigiu então que no 8º dia a criança e Abraão fosse circuncidado para Deus. Então aí houve a separação. Houve essa separação para o povo judeu. Então, quando agora Cornélio começa então a cumprir com a lei de Deus, a obedecer a palavra de Deus, ele não precisava mais de uma circuncisão, ele não precisava se circuncidar ou cortar o prepúcio. Então agora essa separação deveria acontecer através de uma santificação, ou seja, obediência à palavra de Deus. Então ele começa a praticar isso, e isso dentro do mundo espiritual era então uma circuncisão. Ele estava se separando para Deus, obedecendo a sua palavra. E quando alguém se separa para Deus, com certeza Deus está de olho nele ou nela. Bom, então Deus está observando a pessoa que está fazendo tudo para se separar, para que Deus possa então manifestar, habitar, conduzir, guiar e salvar aquela pessoa no estado pecaminoso ou separado de Deus, como disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 3, 23, que todos estavam separados e instituídos da glória de Deus. A Bíblia diz então que a partir do momento que Cornélio começa a praticar, então exercer a palavra de Deus, o céu começa a assisti-lo. É impressionante isso. Quando você e eu começamos a observar, obedecer a palavra de Deus, o céu começa a te assistir. Então o céu começa a te acompanhar. E a Bíblia diz então que agora Deus começa a traçar um plano na vida de Cornélio, um plano de salvação, de resgate. Cornélio está lá exercendo a prática da caridade, compartilhando pão, ajudando um aqui, outro lá. E a Bíblia diz que ele fazia contínuas oração. Era isso que o povo de Deus tinha sido aconselhado a fazer, a ficar em constante oração e em comunhão com a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então agora começa a acontecer algo na vida de Cornélio que ele não estava entendendo. Ele achava que ia ser só orar, fazer caridade e seguir a regra da lei de Deus, obedecendo a palavra. Mas quando alguém faz isso, o próprio Deus se revela na vida da pessoa. O próprio Deus vem e se manifesta. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Mediante a observação de Cornélio, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo. E esse anjo chega até Cornélio, instruindo Cornélio o que ele deveria fazer. Nós estamos falando aqui de um tema do derramar do Espírito Santo.
do envolvimento do Espírito Santo na igreja, na vida de cada cristão, daqueles que crê na palavra do